E a semana começa com expectativa de votação do pacote fiscal pela Câmara dos Deputados. O clima em Brasília não é nada bom, apesar dos pagamentos das emendas parlamentares. Mas vamos diretamente a Brasília com Wilson Lima, a quem já dou boa tarde, que traz um bastidor do meio-dia. Pode rodar. Boa tarde para você, Zé Inácio. Boa tarde para você que nos assiste na TV BMC e também nos acompanha aqui em O Antagonista. É isso, meu caro Zé Inácio, pela última semana do Congresso, última semana de trabalhos na Câmara e no Senado. A atividade parlamentar vai até quinta-feira. O pacote fiscal vai sair. Do jeito que vai sair, só Deus sabe. Porque é o seguinte, meu amigo, o que acontece nesse momento? O governo, de fato, começou a pagar as emendas, como já falávamos na semana passada, só que tem um detalhe pequenino que pode criar um problema gigantesco para o Palácio do Planalto. É que os deputados não estão muito satisfeitos, nem com o pacote fiscal, nem com a velocidade de pagamento das emendas parlamentares. Por quê? Porque é o seguinte, existem trechos no pacote fiscal que afetam diretamente a base dos parlamentares. Eu estou falando basicamente aqui da política de reajuste do salário mínimo, que agora vai estar vinculada ao arcabouço fiscal, e também a questão do BPC, o endurecimento das regras do BPC. Deputados com os quais eu conversei hoje pela manhã, eles me falam o seguinte: Wilson, vamos votar, vamos aprovar esse pacote, só que não vai ser do jeito que o governo quer. Por quê? Porque a gente não vai ter o desgaste de endossar medidas que são consideradas impopulares, porque o governo simplesmente deixou de fazer a sua parte ao longo do ano de 2024. Então, esse é o problema. E aí tem outro detalhe das emendas, porque os parlamentares ainda continuam reclamando dessa forma paulatina, da falta de velocidade na liberação das emendas parlamentares. É bom lembrar que o governo federal prometeu pagar 6,8 bilhões em emendas parlamentares, só que até agora só liberou 1,7 bi. Então falta ainda muito dinheiro para ser liberado para os parlamentares. E esse dinheiro, é bom lembrar que ele vai para obra, vai para facilitar aí o trabalho das bases parlamentares. E no Congresso, o que se fala? De novo, fazendo a vinculação com as emendas. Wilson, fica muito difícil a gente convencer o eleitor na nossa base de que a gente precisa aprovar um pacote fiscal, sendo que o governo sequer liberou o dinheiro da emenda que financia, por exemplo, a praça que o camarada usa lá no interior do país. Então, esse é o jogo, e esse é o problema, e esse é o dilema. Se isso não fosse suficiente, meu caro Zé Inácio Pilar, a própria reforma tributária, ela corre um pequeno risco de ter que voltar para o Senado. O grande ponto é a questão do imposto das armas. O governo federal já deixou muito claro que não quer melhor dizendo, o governo federal já deixou muito claro que ele quer a tributação das armas, o chamado imposto do pecado para as armas. Esse dispositivo foi retirado lá no Senado e há, de fato, a tendência que esse dispositivo, que essa exclusão das armas do imposto do pecado seja mantido lá na Câmara dos Deputados. Essa é a expectativa. Só que tem integrantes do governo federal que querem fazer aí um trabalho, querem recolocar esse item por meio de uma emenda lá na Câmara dos Deputados. E aí, meu caro, se essa emenda passar na Câmara, aí todo o projeto de reforma tributária precisa voltar para o Senado mais uma vez. Esse é o cenário, meu caro Zé Inácio Pilar, de uma semana que ela promete ser decisiva e uma semana que tudo pode acontecer. É uma semana de 4 dias, mas ela equivale basicamente ao trabalho dos últimos 2 meses. Wilson, só para entender, só para um resumo rápido assim, quer dizer que a reforma tributária não, o pacote fiscal, que já decepcionou muita gente do mercado, deve ser ainda mais desidratado pela, digamos assim, inércia do governo de negociar propriamente e assumir parte do ônus de aprovar um projeto tão impopular, é isso? É exatamente isso, Renato. E tem um detalhe, é bom lembrar que esse projeto sequer tramitou na Câmara. O projeto precisa tramitar na Câmara e ainda precisa ser aprovado pelo Senado. É muito pouco tempo. Há uma expectativa de que o Lira já chame esse projeto para pauta hoje, nessa segunda-feira.
Mas segunda-feira você sabe como é que é, não é, meu caro Zé Inácio? É difícil você conseguir arregimentar deputados para dar quórum hoje em Brasília. Então, o cronograma mais factível para esse pacote fiscal é terça-feira ele pode ser aprovado pela Câmara para que na quarta-feira ele vá para o Senado. E tem um detalhe que eu acho que é um detalhe importante para a gente deixar muito claro, se puder deixar a tela dividida, eu acho que é um detalhe interessante, meu caro Zé Inácio, porque a forma como esse pacote ele vai ser desidratado é de uma maneira muito simples. Existe um dispositivo no regimento interno da Câmara e do Senado chamado emenda supressiva. O que isso significa? Você tem um texto, deixa eu pegar aqui um texto qualquer aqui, você tem um texto, né, de um projeto de lei, e aí você pode simplesmente tirar um trecho do texto. Quando você tira, suprime esse detalhe do texto, você não necessariamente precisa fazer uma retramitação dessa pauta, tanto numa casa quanto na outra. Ou seja, é a forma mais simples e direta de você mudar o texto sem você alterar a essência do texto. Então, por isso que, inclusive, deputados da base devem trabalhar para apresentar emendas supressivas no que se refere ao BPC, e outros deputados do Centrão vão trabalhar para tentar alterar e suprimir o trecho que fala sobre a política de reajuste do salário mínimo. Se, do jeito que as coisas estão hoje, o cenário é esse, tá? A não ser que ocorra alguma surpresa e o governo federal resolva acelerar aí o pagamento das emendas para tentar salvar o quanto puder desse pacote de ajuste fiscal.